Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente tem um material bem interessante aqui, sabe? Uma conversa cheia de analogias, quase um bate-papo filosófico, tentando entender como nossa mente, nossos sentimentos e o mundo que a gente percebe, como eles interagem. A ideia é simplificar uns conceitos que às vezes parecem meio complicados sobre consciência, sobre como a nossa experiência se manifesta, né? E a nossa missão aqui é justamente mergulhar nesse diálogo, tentar pegar a essência. Vamos olhar com atenção para umas metáforas bem visuais que a fonte usa, tipo o botão do dimmer e o fiel da balança. A proposta, pelo que entendi, é que ajustar nossa perspectiva, nossa frequência, como o texto diz, pode ser algo mais sutil, mais ao nosso alcance do que a gente pensa. Menos dramático, sabe? Exato. Não aquele liga-desliga. Isso. E essa do botão do dimmer já acho um ótimo começo. Em vez de pensar nos nossos estados assim como opostos. Ah, tô feliz ou tô com raiva. Sucesso ou fracasso. A conversa sugere um controle mais gradual. Mais refinado. Uhum. Mas como isso funcionaria na prática, né? Tá, vamos investigar isso. A fonte começa questionando umas interpretações mais comuns da lei da atração, né? Aquelas que focam muito no resultado visível, no externo. Exatamente. Parece que a conversa quer tirar o foco daquilo que muitas vezes vira o objetivo final, sabe? A riqueza, o sucesso, até aqueles fenômenos tipo Uri Geller entortando colheres. Ah, sim, lembro disso. Que a fonte até menciona como exemplo de como o foco vai pro efeito espetacular, né? E não pra causa real por trás daquilo. A crítica ali, me parece, é que isso distrai a gente da dinâmica principal, entendi. E qual seria essa dinâmica mais fundamental, então? A fonte fala de uma outra lei ou uma visão diferente da lei? Olha, propõe pensar mais em termos de uma lei da causa. E compara com algo bem básico, assim, invisível, tipo a lei da gravidade. Gravidade. Não é algo que você precisa acreditar para funcionar, né? É a universal, tá sempre ativa. E a pergunta que a fonte levanta é: o que essa gravidade da consciência atrai? A resposta que dão é aquilo que tem massa, aquilo que tem peso. Massa e peso. Metaforicamente, imagino. Claro, claro. E o que daria esse peso para os nossos estados internos? O sentimento dominante, a convicção interna, aquela profunda. Aquilo que a fonte chama de assunção. Não é um pensamento que passa rápido ou um desejo superficial, sabe? Mas o estado que você assume por dentro como verdadeiro. A sua morada habitual de sentimento. Ah, morada habitual? Pois é. É essa convicção que teria a massa para atrair as circunstâncias que combinam com ela, segundo essa visão. Entendi. Isso me lembra outra analogia que usaram na fonte, aquela do âmbar, que quando esfregado na lã, atrai papel picado. Sim, sim. A gente vê o papel se mexendo, que é o efeito, né? Mas a causa mesmo, os elétrons lá, a gente não vê. A sugestão é que nossos sentimentos, nossas assunções, funcionam como essa causa invisível. Precisamente. A fricção, nesse caso, seria nosso estado interno, o sentimento que a gente sustenta, e a realidade visível, o mundo lá fora, seria o papel que se move em resposta. Faz sentido. Por isso, a fonte argumenta que o ponto-chave não é tentar manipular o efeito direto, tipo forçar o papel a se mexer ou o talher a entortar, mas sim entender e direcionar conscientemente essa causa invisível. Direcionar a causa. Isso me leva para outra imagem bem forte que a fonte traz. Pensar é pender. Pode explicar um pouco mais essa ideia? Parece bem central para entender como aplicar isso. Claro. Imagina uma pipa voando. Ou papagaio, né? Depende de onde a gente é. A ideia é que o ato de pensar, ainda mais quando ele vem carregado de sentimento, ele não é neutro. Ele adiciona um peso sutil que faz a pipa pender, inclinar para um lado. Pender. Pensamentos constantes de medo, de dúvida, por exemplo, eles inclinariam nossa experiência para escassez, para dificuldade. Não é uma força bruta, sabe? É uma inclinação constante. E como é que se corrige essa inclinação?
A fonte sugere lutar contra o vento, contra esses pensamentos negativos? Não, pelo contrário. A metáfora continua de um jeito interessante. Para corrigir a pipa, você não briga com o vento. Você coloca uma pequena fita de papel, um contrapeso que a fonte chama de penso lá do outro lado. Um penso. E esse penso não é descrito como um otimismo forçado, sabe? Ou negar a realidade, não é isso. Então, o que seria esse penso na prática, se não é só pensar positivo? Seria uma aplicação consciente, deliberada mesmo, de um contrapeso. Mas um contrapeso baseado no conhecimento dessa lei que a fonte descreve. É a certeza interna, a assunção do estado que você deseja. Aquilo que a fonte liga com a ideia do eu sou, a identidade mais profunda. É como se, sabendo como a pipa funciona, você fizesse um ajuste fino, calculado, aplicando a certeza interna como um contrapeso para a dúvida, para o medo. É uma engenharia sutil da consciência. Engenharia sutil, gostei disso. E essa ideia de equilíbrio me parece ligar direto com o conceito do fiel da balança, que também aparece lá. A vida não seria só os pratos opostos da balança, positivo e negativo. Exato. A fonte sugere que a gente fica muito obcecado com os pratos sucesso, fracasso, alegria, tristeza e esquece totalmente do ponto central, do eixo, o fiel da balança. O fiel? Esse ponto representa o equilíbrio dinâmico, a estabilidade a partir da qual os pratos se movem, entende? A ênfase na fonte é na importância de reconhecer e talvez até buscar ativamente esse ponto de equilíbrio, principalmente quando as coisas parecem meio turbulentas. Buscar esse ponto de equilíbrio. Parece ser a chave mesmo. Mas como? No meio da correria do dia a dia, como achar esse centro? A fonte dá alguma pista? Sim, e aqui entra o conceito do ponto neutro. Voltando para a analogia do botão do dimmer, para ir da escuridão total para a luz total ou ao contrário, você sempre passa por um ponto no meio, né? Verdade. Um ponto onde a luz não está nem totalmente acesa nem totalmente apagada. Esse seria o ponto neutro. Um estado de potencial, de quietude antes da coisa acontecer. Exatamente. Um estado de não se definir pela forma, pela circunstância externa. A fonte até faz uma alusão interessante ao silêncio de Cristo diante de Pilatos, quando ele pergunta o que é a verdade. Sim. A interpretação sugerida ali é que a verdade, a causa, o eu sou, não se define pela pergunta ou pela acusação, que são o efeito. A forma, ela fica naquele ponto neutro, naquele silêncio cheio de potência. E acessar esse ponto neutro seria o jeito de usar o dimmer, em vez de tentar pular de um extremo para o outro assim na marra. Essa parece ser a proposta central, sim. Não é lutar contra a raiva para forçar a alegria, entende? A fonte sugere que isso é ineficaz, desgasta. É mais recuar para esse centro, para o equilíbrio consciente. Tem uma frase bem marcante lá. O oposto do medo não seria a coragem. Não. Seria o equilíbrio consciente. Nossa, isso é contraintuitivo. Quer dizer, a coragem não é um antídoto direto para o medo, então? Segundo essa perspectiva, a coragem seria um efeito, ou uma consequência natural de restaurar o equilíbrio interno, de acessar o ponto neutro. Ao encontrar esse centro, a coragem para agir ou a clareza para decidir poderia surgir espontaneamente, sem precisar daquele esforço heróico contra o medo, sabe? É um jeito diferente de lidar com emoções mais desafiadoras. Faz sentido, pensando como um dimmer. Temos um controle mais gradual, né? Mais sutil. A intenção da fonte parece ser tirar a gente dessa mentalidade de interruptor, de tudo ou nada, certo? Com certeza. E como aquela analogia da piscina de bolinhas coloridas entra nisso? Essa analogia eu vejo como um convite para encarar os desafios, os sentimentos, as tais bolinhas coloridas, com um pouco mais de leveza, talvez. E desidentificação. Desidentificação. Em vez de se sentir afogado ou definido por cada bolinha, cada problema, cada emoção, talvez seja possível olhar o conjunto, perceber a simplicidade do sistema por trás da bagunça aparente. É um chamado para focar no equilíbrio do nadador, que é a consciência, em vez de se perder em cada bolinha separada. Essa ideia de uma consciência que observa, isso nos leva para outra distinção importante que a fonte faz, entre a mente consciente e a testemunha imutável. Pode desempacotar um pouco isso pra gente?
Sim, essa é uma distinção fundamental mesmo. A mente consciente, a fonte usa o termo jiva em algum momento, falando da alma individualizada, seria a parte de nós que age no mundo, que pensa, sente, deseja, experimenta a dualidade toda. É o ator no palco da vida, digamos assim. Certo. A testemunha imutável, por outro lado, que eles associam ao eu sou, seria a consciência pura por trás de tudo, o próprio palco e a luz que ilumina a peça. Ela só observa, ela anima, ela possibilita a experiência, mas não se envolve diretamente no drama. E a fonte diz que a testemunha por si só não quer nada. Isso é surpreendente. Como as coisas se manifestam, então? Se a consciência lá no fundo não tem desejos. A mente consciente, alinhando o seu estado interno, o seu penso, a sua assunção com a natureza própria da testemunha. E qual é a natureza da testemunha? É descrita como plenitude, equilíbrio, paz. Quando a mente consciente vibra nessa frequência, sentindo o desejo como já realizado, aí que entra a referência a Neville Goddard e a ideia de assunção dele. Ah, sim, Neville Goddard. Então, quando a mente consciente está nessa vibração, a testemunha anima essa frequência na realidade que a gente percebe. Então, a mente consciente escolhe a música, a frequência, e a testemunha imutável, que é a fonte de energia, meio que toca essa música na realidade. É uma ótima maneira de colocar. A mente consciente, pelo sentimento, pela assunção, seleciona a partitura. E a testemunha, que é pura potencialidade, executa essa partitura no mundo da forma. Ok, isso clareia o mecanismo que eles propõem. Mas aí vem a questão prática. E quando a gente alinha o sentimento, aplica o penso, sente aquela certeza, e nada acontece? Ou parece que demora demais? Como a fonte lida com essa aparente lacuna entre o ajuste interno e a mudança externa? A fonte aborda isso diretamente, com o conceito de delay, o atraso temporal. Delay. O argumento é que o mundo físico, o reino da forma, da matéria, ele opera nas leis do tempo e do espaço. Ele tem uma certa inércia, sabe? A matéria precisa de tempo para se reorganizar e refletir a nova frequência, a nova instrução que foi estabelecida lá no nível causal, que é considerado atemporal. A fonte dá algum exemplo disso, para ficar mais claro? Sim, menciona o exemplo do fígado, que, segundo o texto, leva um certo tempo, acho que falam umas 48 horas para se regenerar ou renovar completamente as células. Entendi. A ideia é que, assim como os processos biológicos levam tempo, a reconfiguração da realidade externa também pode não ser, instantânea. E qual a implicação prática disso? O que fazer durante esse delay? Ficar esperando ansiosamente? Não. O conselho derivado na fonte é crucial. Uma vez que a mente consciente fez o trabalho dela, aplicou o penso, alcançou o ponto neutro, sentiu a justiça, naturalidade da assunção, é preciso soltar. Soltar. Liberar a resistência, a ansiedade, aquela necessidade de ficar checando toda hora se já aconteceu. A fonte é bem direta nisso. Vá cuidar de outras coisas. Vá cuidar de outras coisas. Isso implica confiança no processo invisível, então. Exatamente. O delay não é visto como falha, mas como parte natural do processo de manifestação no tempo e espaço. Exige a aceitação desse ritmo e confiança de que a mudança causal já foi feita. E ficar ansioso atrapalha? Segundo essa lógica, sim. A fixação ansiosa no resultado, a dúvida, a impaciência poderiam até reintroduzir a frequência antiga, sabe? Meio que atrapalhando o processo. É um exercício de desapego do como e do quando. Então tá. Recapitulando essa exploração toda, que foi densa, mas cheia de imagens úteis. A mensagem central que parece ficar é um convite para sair daquela luta constante com os extremos, né? Seja tentando forçar a felicidade ou reprimir medo. E, em vez disso, aprender a navegar conscientemente por tal ponto neutro interior. Sim, e a partir desse ponto neutro, usar o botão do dimmer com mais habilidade. Aplicar o penso que, reforçando, não é pensamento positivo vazio, mas um contrapeso de conhecimento da lei e certeza interna para ajustar suavemente a nossa frequência, a nossa assunção. Ajustar suavemente.
A fonte insiste bastante na simplicidade do sistema, por trás da complexidade aparente das nossas experiências. E me parece fundamental a distinção que a fonte faz entre focar no efeito visível e entender a causa sutil. A pipa voando reto é o efeito, claro. Mas a causa foi aquele ajustezinho com a fita, a mudança para o ponto neutro, sustentar a assunção. O poder estaria nesse ajuste interno, não na manipulação lá fora. Exatamente. O foco se desloca do externo, que a gente percebe como mutável e, muitas vezes, fora do nosso controle direto, para o interno, o estado de ser, o sentimento dominante, a assunção que, segundo essa perspectiva, é onde está o verdadeiro leme da nossa experiência. O leme. É um convite para assumir a responsabilidade pela nossa frequência interna, confiando que a realidade externa vai se ajustar a ela, no tempo dela. Essa conversa toda, baseada na fonte que a gente analisou, deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Quase um exercício para o dia a dia. Se existe essa testemunha imutável dentro da gente, que simplesmente anima a realidade com base na frequência que a mente consciente apresenta. Que música, que frequência a gente está escolhendo tocar hoje, agora, através dos nossos pensos e sentimentos habituais? Aqueles que a gente cultiva, às vezes sem nem perceber. É uma pergunta poderosa para se levar, né? Qual é a assinatura vibracional que a gente está emitindo? A fonte sugere que temos mais agência sobre isso do que costumamos acreditar. De fato, algo para a gente pensar e, quem sabe, experimentar. Com isso, a gente conclui nossa análise aprofundada de hoje. Até a próxima!